Olá, meus amigos, hoje nós vamos fazer um vídeo aqui todo especial, uma breve biografia sobre Ludwig von Mises. Então foi um economista, teórico de nacionalidade austríaca, e posteriormente americana, de origem judaica. Foi membro então da escola austríaca do pensamento econômico e é conhecido aí principalmente por seu trabalho no campo da praxeologia, e o estudo aí dedutivo, das ações e escolhas humanas, Ele nasceu em Lviv, na Ucrânia, e morreu em Nova York, Estados Unidos. Então teve aí uma grande influência, e foi também muito influenciado, por grandes homens do pensamento, Então a sua principal obra foi o seu livro A Ação Humana. Essa Ação Humana é um tratado sobre economia, é o seu magnum opus, do economista austríaco Ludwig von Mises. Então nela se defende o capitalismo laissez-faire, ou seja, a partir da praxeologia, metodologia que busca então investigar o processo humano na tomada de decisão. E a obra também rejeita o positivismo. Nós vamos futuramente fazer aí um vídeo acerca dessa magna obra, A Ação Humana. Então ele influenciou também muitíssimos pensadores, foi muito influenciado por Adam Smith, mas também influenciou muitos pensadores, muitos economistas na sua história. Então influenciou Friedrich Hayek, Rothbard, Milton Friedman, e realmente é um gênio no campo econômico. Então Ludwig von Mises nasceu no dia 29 de setembro de 1881 na cidade de Lemberg, Então, a partir do Império Austro-Húngaro, na virada do século, ingressou na Universidade de Viena, cidade em que fora criado, para doutorar-se em Direito e Economia em 1906, na companhia de outros jovens talentos, entre eles Joseph Schumpeter. Mises integrava o grupo que se reunia para ouvir os seminários de Baerbock, grande economista também, o grande mestre da assim então chamada Escola Austríaca de Economia. Nós faremos logo vídeos acerca de Baerbock. Bom, em pouco tempo, von Mises se projetou como um dos mais aplicados alunos de Baerbock, embora Mises, por essa época, tenha percebido importantes lacunas no pensamento austríaco. As preleções de Baerbock repetiam-se periodicamente até o seu falecimento no ano de 1914. A partir de então, as atenções de von Mises voltaram para as ideias dos estudantes mais jovens que por essa época iniciavam seus primeiros trabalhos, entre eles de Hayek. Então, nos anos 20 e 30, as discussões econômicas entre os pensadores austríacos concentravam mais no ambiente fora da universidade. Já na Câmara do Comércio de Viena, Mises organizou os seus famosos seminários, que reuniam os economistas, os sociólogos, os cientistas políticos, onde se expunham as deficiências por ele detectadas da teoria baerboquiana, e a principal delas incidia na análise da moeda, tema que se ocupou sua primeira grande obra, A Teoria da Moeda e do Crédito, uma obra publicada em 1912, em que apresenta também os rudimentos de sua teoria do ciclo econômico. Já no ano seguinte da publicação do livro, ele se tornou professor de economia na Universidade de Viena, e ao longo da década de 20 projetou-se com seus seminários. Então von Mises, no entanto, não era por essa época muito conhecido
fora da Áustria, e o seu livro só foi traduzido para o inglês em 1934. Na própria Áustria, a escola austríaca entrara num pronunciado declínio após a saída em cena de von Hayek, devido à sua grande projeção interna. Com sua morte dá uma leve caída, mas von Mises, um gênio, e outros que surgiram depois da escola austríaca, como Hayek, grandes gênios. Então, o economista austríaco Rothbard descreve que, por essa época, os economistas austríacos mais ortodoxos, por assim dizer, começaram a fazer fortes críticas à ideia de Mises e ao modo que ele tinha incorporado a moeda e o ciclo econômico à análise austríaca. Von Mises sentiu então que seria necessário criar uma nova escola austríaca, e começou a trabalhar na criação de uma base epistemológica apropriada à sua visão da ciência econômica, gênio que era, exposta primeiramente no Die Group Problem der National Economie, ou seja, lançado em 1933 e traduzido para o inglês em 1960 sob o título Epistemological Problem of Economics. Então, Mises torna-se um importante crítico da intervenção estatal e passa a ser visto como um paladino da economia de mercado. Então, as ideias epistemológicas de Ludwig von Mises foram introduzidas na Inglaterra sob a forma mais diluída por seu aluno Lionel Robbins, economista inglês, que extraiu da atmosfera intelectual de Viena seu famoso livro An Insight on the Nature and Significance of Economic Theory, através do qual um número grande de ideias austríacas foi absorvido pelo mainstream da literatura econômica anglo-americana. Robbins também ajudou a divulgar as ideias austríacas quando convidou von Hayek, em 1931, a assumir a cadeira na London School of Economics, Escola de Economia londrina. E a entrada de Hayek em cena britânica contribuiu muito para a divulgação da teoria austríaca dos ciclos econômicos, já esquematizada por von Mises em 1912, que atribui a fase do boom do ciclo a má alocação intertemporal estimulada por taxas de juros muito baixas e a fase de baixa do ciclo ao abandono de projetos insustentáveis, então na década de 1930, e essa teoria seria bem aceita, porém seu triunfo teve vida curta, tendo sido duramente criticada. Bom, com a chegada da Segunda Guerra Mundial dispersou os últimos grandes economistas que ainda residiam em Viena. A própria ideia de uma escola austríaca distinta da ortodoxia principal perdera sentido por essa época da Grande Guerra. Muitos acreditaram que as importantes contribuições austríacas tinham sido com sucesso, de certa forma, absorvida pelo mainstream da teoria econômica. No entanto, desde os anos 20, von Mises procurou edificar os fundamentos filosóficos de sua visão, apontando aí várias diferenças que demarcam a teoria austríaca da microeconomia tradicional. Então, Ludwig von Mises continuou seu trabalho fora da Áustria, vindo a estabelecer-se na Universidade de Nova York, e Hayek também viria a emigrar para os Estados Unidos, tornando-se professor em Chicago. Já nos anos 20, representam o momento em que os austríacos da terceira e quarta gerações iriam reafirmar a especificidade de sua tradição de pensamento, em contraste à escola de Marshall, e a tradição do equilíbrio geral. Então, principalmente depois vai surgir o Plano Marshall, enfim,
Então trata-se da retomada das teses austríacas na teoria econômica, principalmente com os ensaios de von Mises. O desenvolvimento de novas ideias acompanharia a controvérsia teórica em torno da viabilidade econômica do socialismo, presente no debate do cálculo socialista. É muito interessante. E nesse debate do cálculo, né, socialista, ou seja, a viabilidade, há quase 100 anos, né, o economista austríaco Ludwig von Mises lançou então um desafio, né, que sem propriedade privada não existem mercados e sem estes, né, não existem preços que tornam possível a comparação entre os diversos usos possíveis dos recursos. Então, o socialismo seria um ideal irrealizável, né, pois sem um sistema de preços não há como superar a complexidade da divisão do trabalho que acompanha a alta produtividade das economias atuais, a menos que tenhamos, né, um planejador central onisciente que saiba todos os detalhes, né, de como se alteram o tempo real, as preferências, né, em tempo real, as alternativas técnicas e a disponibilidade de recursos produtivos. Se a produtividade das economias atuais não for pelo menos replicada, condenaríamos a maioria da população mundial à morte. Então, depois que Ludwig von Mises lançou esse desafio, né, a distinção marxista entre socialismo utópico e científico se inverteu. Então, os defensores do socialismo que não ignoram, né, a teoria econômica foram forçados a investigar a natureza do socialismo, propondo modelos que buscam formas alternativas de alocar recursos sem auxílio do sistema de preço de mercado. Mas o desafio continua, né? O desafio original de Mises continua então sem resposta, e todas as alternativas de refutar seu argumento só tiveram sucesso na medida que conseguiram distorcer o problema original. Então o socialismo permanece como algo que, embora intensamente desejado, né, por muitos da massa, não tem a menor ideia do que seja. Então esse fracasso de refutar Mises é complicado, né? Porque acaba dividindo o movimento socialista. Então, enquanto teoria econômica, o socialismo é quase que um nada, enquanto que, politicamente falando, ele é um colosso, é muito grande. Então, tudo isso surgiu, né, durante a Idade Média. As pessoas perguntaram qual seria o preço justo, né? Então, os escolares falaram: o preço justo só Deus sabe. Depois, os neotomistas na escola, né, espanhola de Salamanca voltaram a esse assunto novamente, né, e falaram: o preço justo, chegaram à mesma conclusão dos seus anteriores. Não, o preço justo, justíssimo, só Deus sabe. Porém, o preço, humanamente falando, que as pessoas seria justo para o ser humano, na nossa situação terrena, seria o preço que você aceitaria vender pelo preço que eu aceitaria pagar. Então surgiu aí, então, a economia liberal, né, que a gente conhece hoje. Então, a economia liberal, né, de mercado começou aí, com esse pensamento. Então, de modo que, se você não tem como fazer conta, você não sabe o preço justo, não tem como fazer conta, ou seja, naquela relação de oferta e procura, você abandona isso, então, logo você não tem, né, como fazer conta, você não sabe o preço justo das coisas. Então, o que acontece? Se você não tem o preço das coisas, logo você não tem economia planificada. Se você não tem economia planificada, logo não tem como ter o comunismo. Então, é possível que o meio termo, o socialismo, não é verdade? Então, aí é que está o ponto. Bom, mas Mises ataca as teses dos socialistas alemães, né, que se apoiam nas conclusões do modelo de controle centralizado, baseado na análise walrasiana, né, do equilíbrio geral, desenvolvido pelo economista italiano Enrico Baroni. Muito interessante também. Logo nós faremos vídeos acerca de Enrico Baroni. Bom, em sua obra em 1922, Socialismo, Análise Econômica e Sociológica,
Fomises critica as teses socialistas utilizando-se da nova perspectiva calcada no subjetivismo e delineia, a praxeologia, ou seja, a ciência da ação, a ação humana, assim chamada como uma estratégia de redefinição crítica no âmbito da ciência econômica. Então, o estudo da ação humana, na ótica de Fomises, seria necessariamente, a priori, partindo de axiomas, considerados não meras hipóteses de partida, mas proposições apoditicamente corretas. Toda a análise subsequente decorre logicamente desses pressupostos, com a necessidade lógica, então é o nascimento de sua epistemologia racionalista. Então, o apriorismo e o subjetivismo eram os traços metodológicos principais da crítica de Mises. Então, na obra de 1922, ele procurou demonstrar a impossibilidade do cálculo racional no socialismo. Argumenta que os termos empregados pela teoria walrasiana, com os do equilíbrio, competição, conhecimento, custo ou até mesmo cálculo racional, possuem um significado próprio quando pensados para uma economia capitalista, diferentemente do significado atribuído a eles quando interpretados à luz de uma economia centralizada que havia sido examinada teoricamente no ensaio de Baroni. Então, Fomises acusa a teoria de Eurico Baroni por incorporar uma noção de equilíbrio walrasiano essencialmente estática e de forma a não desenvolver adequadamente uma perspectiva do processo de mercado. Considera então que o entendimento do capitalismo como uma dinâmica seria fundamental para a sua compreensão teórica, pois os mercados estão sempre em situação de desequilíbrio, provocada a cada momento pelas mudanças contínuas nos parâmetros. Então, os agentes econômicos não têm certeza com relação ao futuro e no processo de mercado, à face de intensa rivalidade entre eles, informações específicas são, a cada período, comunicadas pelo sistema de preços. Então, as informações transmitida pelos preços seria um requisito indispensável para o cálculo racional. Isso tanto é verdade que na União Soviética boa parte dos preços eram tirados exatamente das bolsas de Chicago, de Nova York e de Londres, a base de preço, porque eles não tinham base de preço alguma. Bom, Fomises assevera que o mercado operando livremente e as demais instituições do capitalismo são condições, então assim, essenciais para o cálculo econômico. Em outras palavras, a alocação de recursos somente pode ser racionalmente direcionada na presença de um sistema de preços flexíveis. Portanto, a crítica de Fomises ao cálculo socialista não é só de ordem prática, mas também teórica. O cálculo econômico racional, para ele, é teoricamente impossível sem a presença de certas instituições do capitalismo, tais como moeda, preços flexíveis, mercados para os produtos intermediários e, principalmente, a propriedade privada, e nisso realmente ele está correto. Já o modelo de Baroni não leva em conta as instituições socialistas específicas e na determinação da alocação ótima no socialismo pretende ser neutro em relação às instituições sociais. Então, o economista italiano Eurico Baroni trabalha com preço, moeda, mercado sob hipótese de que esses instrumentos operam igualmente bem em qualquer sistema econômico. Fomises ataca a hipótese de instrumentos neutros de Baroni, uma vez que os mecanismos econômicos não operariam da mesma forma em quaisquer sistemas econômicos. Então, para o austríaco, tais mecanismos só funcionam bem na presença da propriedade privada e de outras instituições capitalistas. Então, na controvérsia socialista, o nome de Mises tornou-se amplamente conhecido pela sua crítica ampla e principalmente robusta ao socialismo. Essa crítica sobre o cálculo econômico é realmente devastadora. É uma crítica devastadora. Então, o seu esforço intelectual merece elogios, mas vamos futuramente aprofundar isso mais.
Então a projeção de Mises também esteve associada aos aspectos da teoria econômica, né? Especialmente as suas teorias da moeda, do capital, da competição, dos ciclos econômicos, uma das maiores mentes então da escola austríaca. E a sua epistemologia teve certa ascendência em Londres nos anos 30 e veio a conhecer um ressurgimento de uma popularidade muito grande em nossos dias, principalmente entre seus discípulos norte-americanos ligados à escola neo-austríaca e entre apologistas modernos do liberalismo. No Brasil nós temos, né, o Instituto Mises Brasil, entre outros institutos que se dedicam, né, a propagar o conhecimento do liberalismo, principalmente a escola austríaca, e fazem de fato um excelente trabalho, né? Então, de fato, o Mises tornou-se amplamente conhecido como um defensor fervoroso do livre mercado. Suas teses nesse sentido são muito citadas por aqueles que encontram neste ponto do espectro ideológico. Então, um grande pensador da escola austríaca, e nos legou maravilhosas lições de economia. Grande abraço a todos e vamos aprofundar mais em Ludwig von Mises e todos os escritores dessa fase, e principalmente os autores ligados à escola austríaca e a neo-escola austríaca também nos Estados Unidos. Grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau, curte e compartilha.